Bom, se você gosta de ler livros sobre fugas, como eu, você vai amar o livro de Êxodo. É a história da maior fuga da história, creio eu. Mais de 2 milhões de escravos escapam de uma das nações mais fortificadas do mundo inteiro. É um milagre. Na verdade, foi uma série de milagres. Portanto, aqui temos a história maravilhosa desse escape. Moisés viu mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos. É uma série de intervenções sobrenaturais a favor do povo. Alguns dos milagres são um pouco como mágica, como quando a vara de Moisés se torna uma cobra, depois volta a ser uma vara. Mas a maioria desses milagres são claras manipulações da natureza. Com certeza não podem ser intitulados como milagres psicossomáticos. Nesses eventos, Deus está, na verdade, manipulando o que ele criou para o bem de seu povo. Agora, todo esse evento do Êxodo teve um significado profundo sob 2 aspectos. Primeiro, teve um significado nacional para o povo conhecido como Israel. Esse foi o início de sua história nacional. Foi quando conseguiram sua liberdade política. Foi quando se tornaram uma nação soberana, com autonomia. E embora ainda não tivessem uma terra, agora eram um povo, uma nação, com um nome próprio, o nome Israel. E até o dia de hoje, eles têm celebrado esse evento, uma vez por ano. Celebram a Páscoa, assim como no Brasil celebram o dia 7 de setembro, como o dia de sua independência. Mas tem também um significado espiritual, não apenas um significado nacional, porque foi quando eles descobriram que o seu Deus foi o Deus que criou o universo inteiro e que, portanto, poderia controlar o que tinha feito por amor a eles. E então eles vieram a crer que o Deus deles era mais poderoso do que todos os deuses do Egito juntos. E depois chegariam a compreender que seu Deus era o único Deus que existia. Isaías enfatiza sempre isso: não há outro Deus além de mim. Mas nesse ponto, eles descobririam que o Deus deles era mais poderoso do que qualquer outro Deus, que ele era o Deus Supremo. Foi aqui que ele recebeu o título El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele também tem um nome. E é no livro de Êxodo que a nação aprende o nome pessoal de Deus. Quando nós conhecemos o nome de uma pessoa, o relacionamento se torna mais íntimo e mais pessoal. Por isso todos vocês estão usando crachás com seu nome, porque isso lhes ajuda a começar a se relacionar de uma forma íntima e pessoal. Você pode dar uma espiada no crachá e dizer: "Oi, Peter", e de alguma forma isso ajuda. E Deus tem um nome, além de muitos e muitos títulos. E o seu nome é Yahvé. Nem sei se estou falando corretamente, porque ainda não encontrei um judeu que me ensine como dizer isso. Eles nem ousam dizer um nome para não dizê-lo em vão. Então espero que esteja pronunciando corretamente. Mas o nome Yahvé não significa muito para mim. Não incendeia o meu coração. É uma palavra engraçada, não é em inglês. E algum tempo atrás estava orando e eu disse: "Senhor, por favor, me dê uma palavra em inglês que vai transmitir o significado de Yahvé para mim e também faça-me sentir os mesmos sentimentos do seu povo." E imediatamente veio na minha mente o nome Sempre. E eu pensei: que nome bonito, porque Yahvé é o particípio do verbo ser. E chamar a Deus pelo nome Sempre comunica o que aquele nome realmente quer dizer. E é apenas seu primeiro nome. Ele tem vários sobrenomes. Sempre meu provedor, sempre meu ajudador, sempre meu protetor, sempre aquele que me cura, sempre e sempre. Portanto, esse é o nome para Deus que eu tenho usado desde então. Mas no hebraico é Yahvé. E foi aqui que aprenderam o seu nome. E ele deu-lhes não apenas seu título, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas seu nome. Estou sempre convosco. Sempre estive aqui. Sou sempre o mesmo. Falando de outra forma, é no livro do Êxodo que o Criador de tudo que existe se torna o Redentor de poucas pessoas. E é nessa combinação de Criador e Redentor em que nós precisamos nos firmar firmemente. Infelizmente, alguns cristãos vão ao extremo de só pensar de Deus como Criador e outros apenas pensam de seu poder de redenção, mas eles vão juntos. O Criador do universo inteiro se torna o Redentor de um grupo de escravos. Agora, este é um de 5 livros de Moisés.
E ao estudá-los, 4 deles são bem parecidos e um é bem diferente. Vamos falar dessa diferença primeiro. Gênesis é diferente, porque Gênesis é o único daqueles 5 livros de Moisés que trata de eventos acontecidos antes de Moisés viver. Os outros 4 acontecem durante a sua vida. E é óbvio que ele escreveu os outros 4. Mas aqui temos um grupo de escravos que por 400 anos viveram em escravidão. Não possuíam terra, não tinham dinheiro, não tinham nada. Absolutamente nada. E como resultado precisavam de reaprender as suas raízes. Não sei se vocês leram um livro de Alex Haley chamado Roots. É sobre o homem cujos ancestrais foram vendidos como escravos e levados da África para a América e se tornaram escravos, e ele voltou para redescobrir suas raízes, antes de seu povo se tornasse escravos. E ele os descobriu na África. É uma história muito emocionante. Portanto, Moisés teve que escrever a história do passado desse povo para esses escravos, para que conhecessem suas raízes e de onde vieram. Então, Moisés claramente colecionou da memória das pessoas 2 coisas: genealogias, suas árvores genealógicas, e histórias sobre seus ancestrais. E o livro de Gênesis é completamente composto de tais memórias. E Moisés os colecionou. Mas no livro de Êxodo começa a vida de Moisés. E Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são uma mistura de narrativa e legislação. Daquilo que aconteceu durante a história e o que Deus disse para eles sobre como deveriam viver. E essa combinação singular de narrativa e legislação que caracteriza os 4 outros livros de Moisés. E o livro de Êxodo é típico. A primeira metade é narrativa, a segunda metade, legislação. A primeira metade trata do que Deus fez a favor deles, com milagres para libertá-los da escravidão. Mas a segunda metade é sobre o que Deus disse e como deveriam viver agora que estavam livres. A primeira metade, portanto, demonstra a graça de Deus a favor deles, seu favor imerecido, vindo libertá-los de seus problemas. E, portanto, na segunda metade, Deus espera que demonstrem sua gratidão por essa graça, vivendo dessa forma. Agora, estou enfatizando isso pelo seguinte: a maioria das pessoas, ao lerem a lei de Moisés, acham que essa lei era a forma para serem redimidos por Deus. Não. Primeiro eles foram redimidos por Deus. Depois Deus lhes deu a lei para mostrarem sua gratidão. Isso é um ponto muito importante. Não receberam a lei primeiro. Primeiro foram libertados. E depois eles receberam a lei. E isso é exatamente o que acontece no Novo Testamento também. Somos redimidos e depois instruídos como viver em santidade. Você não se torna cristão primeiro vivendo certo. Para se tornar um cristão, primeiro precisa ser redimido e liberto, e então vive em santidade. Então aqui temos a libertação, vem antes da legislação. Eles são libertos, e então instruídos não abusem de sua liberdade. Vivam corretamente. Então aqui são libertos do Egito, mas aqui eles entram numa aliança ou num casamento com Deus no Sinai. Numa cerimônia parecida com a cerimônia do casamento, Deus diz, eu farei, e depois o povo tem que responder, faremos. E estão casados agora, e é chamado de casamento. E o que vem a seguir é chamado lua de mel. E depois o casamento tem que começar numa terra que Deus escolheu para eles. Eles são libertos da escravidão, mas não para fazerem o que bem entenderem. Eles vão ao deserto para servir a Deus. Estão libertos da escravidão, mas para servir a Deus. Esse é um ponto importante. É a mesma coisa para os cristãos do Novo Testamento. Não somos libertos para fazermos o que queremos. Somos libertos para servirmos a Deus. E servir a Ele é a liberdade perfeita. Então, primeiro temos a redenção e depois temos justiça. Esse é o ponto importante que eu quero fazer. E o livro de Êxodo torna isso absolutamente claro. Deus redime o seu povo primeiro. E depois ele diz, vivam corretamente. Porque eu os libertei. Então aqui temos as 2 metades do livro de Êxodo. E depois eu dividi o restante do livro em 10 porções bem simples, dando a cada um deles um título, porque é mais fácil memorizar coisas que são simples.
Então temos 6 divisões nos capítulos de 1 a 18 e 4 nos capítulos 19 a 40. Vamos passar rapidamente por eles. A primeira divisão eu chamo de multiplicação e assassinato, que trata do aumento incrível dos escravos hebreus em 400 anos, de uma família a 2,5 milhões de pessoas. Que aumento! Mas para isso bastaria apenas 4 crianças em cada geração, por 30 gerações. Pode calcular isso matematicamente. Então não se multiplicaram tanto assim, mas com certeza se tornaram uma nação enorme. E depois, claro, os meninos foram assassinados pelo faraó. Depois veremos tudo isso detalhadamente. A arca e os juncos, todos conhecem a história de como Moisés foi tirado dos juncos e, portanto, recebeu o nome de Moshai, que significa retirado, porque ele foi retirado do rio Nilo. Os outros bebês machos foram jogados no Nilo aos crocodilos, mas Moisés foi tirado do rio Nilo. Pragas e pestilência. Aqui temos Faraó e a dureza de seu coração. Festa e primogênito, essa é a origem da Páscoa. Veremos isso com maiores detalhes. Liberdade e afogamento, a travessia do Mar Vermelho, mas eles não se afogaram, e sim os egípcios. Providência e proteção, fala sobre a sua jornada do Egito ao Sinai. E algumas das coisas que aconteceram, como Deus os protegeu e os sustentou. Em um deserto onde o exército egípcio, na guerra do Yom Kippur, pereceu depois de 3 dias. Mas 2,5 milhões de pessoas sobreviveram por 40 anos. E para isso Deus teve que operar muitos milagres. Na segunda metade, temos em primeiro lugar os mandamentos, e especialmente os 10 mandamentos. E estes eram selados em uma aliança, ou um casamento entre Deus e o seu povo, onde Deus disse sim, e eles disseram sim. E isso os ligou juntos para sempre. Deus nunca volta atrás numa aliança. E depois, nos capítulos 25 a 31, temos o fato que Deus agora irá viver entre eles. E, portanto, precisa de um lugar para viver. Precisa de uma tenda. Mas essa tenda não pode ser igual à tenda deles. Senão vão pensar que ele é apenas um deles. Então temos aqui as especificações do tabernáculo. E Deus levanta especialistas entre um povo que até aqui só fizeram tijolos. Nada mais que isso. E agora tem que trabalhar com ouro e com prata e madeira. E Deus teve que ensiná-los essas habilidades. E o Espírito Santo deu essas habilidades a pessoas que só tinham feito tijolos até aqui. Foi um grande milagre. Depois temos a parte mais triste de Êxodo. A história do bezerro de ouro, onde cumpriram seus próprios desejos, e Moisés teve que orar muito seriamente a seu favor, ou senão eles teriam sido exterminados ali mesmo. E finalmente, o livro de Êxodo termina com a construção do tabernáculo, sua habitação, e Deus então começa a morar ali e a glória desce sobre seu tabernáculo. No hebraico, este livro é chamado Estes São os Nomes. Isso é porque, cada ano, esse livro é lido na sinagoga, como todos os 5 livros de Moisés são, e o livro está num pergaminho todo enrolado. E as primeiras palavras desse pergaminho estes são os nomes. E foi assim que deram nome a todos os 5 livros de Moisés, pelas primeiras palavras. Então, ao desenrolar o pergaminho, poderia escolher o certo. Mas quando o Velho Testamento foi traduzido para o grego, recebeu um nome diferente. Usaram 2 palavras gregas, ex, que significa fora, e rodas, que significa caminho. Não sei se Rodas, naquele vilarejo aqui perto, tem ligação com isso ou não. Mas es-rodos significa caminho para fora. E isso se vê até hoje em teatros. Ali em cima da porta você vê a palavra exit. É uma palavra latina. Exit, a palavra grega seria exodos, ou caminho para fora. Portanto, o nome do livro era Caminho para Fora, ou Exodus, e ficou meio diferente em português. Hoje nós chamamos o livro de Êxodo. E por isso que nós chamamos de Êxodo, mas tenho certeza que vocês já sabiam que era isso. Só achei interessante explicar isso. Muito bem, vamos olhar a primeira metade de Êxodos, dessa palestra, capítulos 1 a 18. Há muitos, por assim dizer, problemas nessa primeira metade. Ela é tão óbvia e ao mesmo tempo tão incomum. Esse tipo de coisa não acontece
todos os dias. E ao ler essa história, uma coisa após outra, faz a gente pensar às vezes, isso realmente aconteceu? E há muitas pessoas para nos dizer que não aconteceu. E que isso não passa de lendas ou mitos. Um seriado na televisão, não muito tempo atrás, que seguiu essa linha, dizendo que havia um monte de lendas cercando os inícios da história dos israelitas. Bom, são mitos ou milagres. Por que existem esses problemas? Bom, em primeiro lugar, o primeiro problema é que não há nenhum registro secular destes eventos. A não ser pela Bíblia, não há um registro sequer destes eventos. Nos anais da história dos egípcios, por exemplo. Isso é impressionante porque os egípcios sempre guardaram bons registros. Mas é por isso que muitas pessoas dizem que isso não passa de uma lenda. Mas eu consigo pensar de um motivo muito bom porque os egípcios não registraram isso, não é verdade? É meio que óbvio. Tenho certeza que não queriam deixar registrado uma experiência tão humilhante como vendo seus melhores carros e seus melhores cavaleiros afogados no Mar Vermelho. Não queria tal humilhação. Então não me incomoda esse fato que não há nenhum outro registro. Os números envolvidos criam um problema para outras pessoas. 2,5 milhões. Sabe, é uma quantia enorme. Marchando com fileira de 5, acho que a coluna teria quase 200 quilômetros de extensão. E levaria vários meses para passar. É uma quantia enorme. 2,5 milhões. Homens, mulheres e crianças. Sem falar de todos os seus animais. E a Bíblia diz que até alguns egípcios foram com eles. Outro fato bem interessante. Então, era um número enorme de pessoas para sustentar no deserto por 40 anos, onde nunca há comida e nem água. Então isso cria um problema para muita gente. Depois há o problema da data, porque já que não há nenhum registro disso fora da Bíblia, nós não sabemos, por exemplo, qual faraó que era. E então não sabemos em qual século aconteceu. E há duas possibilidades que os estudiosos consideram. Uma possibilidade é o século XV a.C., ou então era o século XIII. Se era o século XV, então o faraó era o Tutmos. Mas se era o século XIII, e para ser franco, acho que era o século XIII, porque toda a evidência mostra que seria o século XIII, então era esse faraó aqui, e eu tenho uma figura dele aqui. Só para vocês verem que pessoa impressionante ele era. Mandou fazer 4 estátuas de si mesmo. Uma só não bastava. Mandou fazer 4. É Ramesses II. E você pode ver a cabeça de 2 pessoas aqui no fundo da figura, só para você ver o tamanho desses monumentos. E era isso que os israelitas estavam enfrentando. Muitas vezes pensamos de Faraó como um pequeno bandido, mas não era. Ele era um imperador muito poderoso, liderando a força militar mais poderosa do mundo antigo. O homem que mandou que esculpissem essas 4 estátuas da montanha, da rocha da montanha, não era qualquer um, não mesmo. Mas era um fracote aos olhos de Deus. E para Deus não foi problema tratar com esse homem. Mas creio que era sim o faraó que dominava o Egito no livro de Êxodo. Depois há uma dúvida quanto à rota do Êxodo. E há 3 possibilidades que nós vamos examinar, mas não há como saber qual a rota que tomaram. E há 3 alternativas para considerarmos: o norte, meio e sul. E teremos que olhar todos esses. Então são essas perguntas que fazem os estudiosos duvidarem se estão lendo fato ou ficção. Ou talvez facção. Essa mistura moderna de fato e ficção que estamos vendo cada vez mais na TV com seus shows históricos. Bem, no frigir dos ovos trata-se de fé. E a minha fé diz que a explicação mais plausível para os fatos é o livro de Êxodo. E os fatos são esses. Em primeiro lugar, a existência de uma nação chamada Israel. Ninguém pode dizer que não há uma nação chamada Israel no mundo hoje. De onde eles vieram? Como eles começaram? Como eles se tornaram uma nação, se anteriormente era um grupo de escravos? Isso é provado nos registros seculares. Eles eram escravos. Algo dramático é necessário para explicar a existência de Israel.
Vamos olhar um outro fato. É um fato que cada ano toda a família judaica celebra a Páscoa. Isso é um fato. Todos os judeus fazem isso. Por que fazem isso? Tem que haver alguma explicação para para um ritual que tem durado por tantos milhares de anos. Bem, o livro de Êxodo tem a explicação mais plausível para tal fato. Bom, eu poderia continuar, mas há muitos fatos no nosso mundo moderno que têm que ser aceitos como fatos, pelos quais temos que achar uma explicação. E para mim o livro de Êxodo tem a melhor explicação para todos esses fatos. Vamos olhar rapidamente as divisões desse livro e olhar alguns dos pontos de interesse. Não posso dar um comentário do livro inteiro, gostaria apenas de mostrar em cada divisão algo que pode estar lhe incomodando, alguma pergunta que você pode ter, e vou tentar dar uma resposta para isso. Comecemos com multiplicação e assassinato. A pergunta que eu tenho é: por que eles ficaram tanto tempo na terra do Egito? Foram 400 anos. Eles foram para lá nos dias de José e Jacó, vocês se lembram? Porque havia fome. E no Egito tinha pão. E foram para lá simplesmente porque lá havia mais comida. Foram voluntariamente, foram aceitos como convidados do governo, receberam um bom pedaço de terra fértil lá no delta do rio Nilo, chamado Gósen, e lá eles ficaram durante os 7 anos de fome. Mas no final desse período, por que não voltaram para sua própria terra? Por que ficaram lá? E na verdade ficaram tanto tempo que já não eram mais bem-vindos. E foi quando então eles foram transformados em escravos. Então por que ficaram? Bem, há uma resposta humana a isso e uma resposta divina. E vou dar as duas, porque quase sempre há dois lados para cada questão. A resposta humana é que estavam bem confortáveis lá. Era muito mais fácil sobreviver no delta do rio Nilo do que nos montes da Judéia. Muito mais fácil. E lá era mais fértil, o clima era mais quente, não havia nenhuma neve no delta do rio Nilo, mas havia nos montes da Judéia. Eles estavam bem mais confortáveis lá. Exatamente da mesma forma como Ló estava mais confortável lá no Vale do Rio Jordão, em Sodoma e Gomorra. O clima era bem semelhante ao delta do rio Nilo e parecia mais confortável. E quem não gosta de morar num lugar com clima mais confortável, onde a vida é mais fácil? Então foi por isso que ficaram. Mas Deus nunca lhes dera nenhuma terra no Egito. Ele disse: vou lhes dar os montes de Canaã. É lá que vocês pertencem. Mas eles ficaram. Bem, não podemos culpá-los porque temos a tendência de fazer a mesma coisa. E não quiseram partir até que um dia ficou tarde demais. Da mesma forma, tantos cristãos compram uma casa nova antes de procurar uma igreja ou antes de perguntar como vão servir a Deus, porque acharam a casa de seus sonhos. Sabem? Foi isso que eles fizeram. E ficaram no Egito tempo demais. E aí as portas se fecharam e não puderam sair. E agora eles foram transformados em escravos. Bom, esta é a resposta humana. Então eles começaram a clamar a Deus e disseram: Deus, por que nos deixaste aqui como escravos no Egito? É impressionante como nós arranjamos problemas e depois culpamos a Deus por não nos livrar deles rapidamente. É uma coisa tão humana. Mas Deus não lhes respondeu por 400 anos. E a grande pergunta é: por quê? Se tivessem voltado, assim que a fome terminasse, seriam poucas pessoas em número. E havia espaço para aquelas poucas pessoas em Canaã. Mas agora ficaram lá por tanto tempo que era um povo numeroso e não havia espaço para eles em Canaã, porque havia outros povos habitando aquela terra. Agora Deus iria expulsar aqueles povos, mas não sem que eles se tornassem tão malvados que não merecessem viver ali. E Deus explica, mesmo no livro de Gênesis, ele explicou a Abraão: seus descendentes ficarão no Egito por um longo tempo, até que a maldade dos cananeus se complete. Então, antes que Deus esvaziasse a terra dos cananeus para todo aquele povo,
Ele tinha que esperar até que os cananeus se tornassem tão iníquos que seria um ato de juízo e de juízo expulsá-los da terra prometida e permitir que todos aqueles escravos entrassem. Portanto, Deus esperou até que pudesse fazer isso. E essa é a resposta divina por aquele período de 400 anos. É um tempo muito longo para esperar uma resposta de Deus. Sabe, vai passando de geração em geração. Não pare de pedir a Deus. E um dia Ele vai nos livrar daqui. Que paciência para continuar orando assim. 4 séculos. Mas Deus ouviu. E na hora certa, Ele agiu. Bom, sofreram 3 decretos opressivos. O primeiro foi trabalho forçado. O segundo foi fazer tijolos sem palha. Você sabe o que isso significava? Se você pegar 2 tijolos, um feito com palha e o outro sem, o segundo pesa 3 vezes mais. Porque quanto mais palha, mais leve fica. E mais fácil para transportar. Mas tijolos em palha é muito pesado. Porque os egípcios pensavam que se fizessem isso, então, não teriam força para lazer, bagunça ou sexo. Essa era a ideia. Estariam cansados demais para fazer amor e, portanto, seus números decresceriam. Mas, na verdade, quanto mais duras as condições daqueles escravos, mais filhos eles tiveram. Então tiveram que formular um terceiro decreto. E esse decreto foi que todos os bebês machos deveriam ser jogados no rio Nilo aos crocodilos. O Nilo, como sabemos, é a fonte de vida no Egito. Não há vida sem o Nilo lá no Egito, mas se tornou o lugar de morte para aqueles escravos. Bom, essa foi a primeira divisão. Juncos e a arca. Não preciso dizer muito sobre isso, a não ser para ressaltar que Moisés, assim como José, foi criado na corte de Faraó. E, portanto, recebeu a melhor educação. Se um dia você passar nas margens do rio Tâmisa, em Londres, procure a agulha de Cleópatra. Existem 2. Uma fica em Roma e a outra nas margens do Tâmisa. E eles formavam os postes do portão da Universidade Egípcia. E ao olhar a agulha de Cleópatra, você está vendo uma coisa que Moisés olhava cada dia como um estudante. Ele passava por ali. Ele tinha formação universitária. Portanto, a sua formação era muito superior a qualquer um dos escravos hebreus. E isso explica por que ele pôde escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. A Bíblia diz que ele guardava um registro cuidadoso de tudo. Colecionava as memórias das pessoas. E assim ele escreveu esses 5 livros. A sua educação como um príncipe egípcio não foi à toa. Mas tudo isso terminou abruptamente quando ele ficou com raiva de um dos capatazes dos egípcios e o matou, e fugiu para salvar a vida. É interessante que ele passou 40 anos no mesmo deserto, onde depois ele teve que viver por 40 anos com o povo de Israel. Assim vemos que Deus estava ali preparando. Quando eu olho para trás e penso nos dias em que eu ainda não era cristão, e vejo como Deus estava me preparando para o ministério. Lembro que eu participava de concursos de oratória num clube lá na minha cidade. Sem sonhar que, ao fazer isso, Deus estava me preparando para o que eu faço hoje. E Deus preparou Moisés para liderar seu povo no deserto, fazendo-o passar 40 anos ali, só ele e Deus. Pastor de ovelhas, cuidando de alguns cabritos e ovelhas, depois de matar aquele guarda egípcio. A sarça ardente é muito interessante, não tanto por causa do arbusto, mas pelas muitas desculpas de Moisés. Deus chamou Moisés de uma sarça ardente e disse: tire as suas sandálias, você está em terra santa. E depois ele disse: Moisés, eu estou lhe chamando para ser o homem para tirar meu povo do Egito. Você foi retirado do rio Nilo, e agora você vai tirar o meu povo do Egito totalmente. Dizendo que não poderia fazê-lo. E talvez você se identifique com uma delas. Primeiro ele disse: eu sou insignificante. Quem sou eu? Ninguém nunca vai prestar atenção em mim. Você já disse isso? E daí Deus disse: eu estarei com você. Quem sou eu? Eu sou importante, não você.
Daí deu a segunda desculpa e disse: sou ignorante. O que vou dizer? E Deus disse: vou lhe fazer uma promessa, eu lhe digo o que dizer. Daí ele deu uma terceira desculpa, ele disse: eu sou impotente. Não consigo convencê-los, não vão acreditar em mim. E Deus disse: meu poder estará com você. E você vai fazer milagres. Depois ele disse: sou incompetente. Eu não sou eloquente. Na verdade, gaguejava. Ele disse: não consigo ajuntar as palavras. Você já disse isso a Deus? E Deus disse: tudo bem, seu irmão Arão será teu profeta. Isso nos diz o que o profeta faz. Um profeta é simplesmente um porta-voz. Conte seu irmão Arão o que dizer e ele dirá a Faraó. E é isso que um profeta faz. Simplesmente repassa a mensagem. E a última desculpa que ele deu foi: sou irrelevante. Mande uma outra pessoa. Eis-me aqui, mas mande ele. Muitos têm respondido ao chamado de Deus com essas palavras: mande outra pessoa, por favor, não a mim. E foi aí que Deus lhe prometeu um parceiro. Vamos falar de pragas e pestilências. 10 pragas. O rio em sangue, depois rãs, nuvens de mosquitos, moscas, gado morrendo, furúnculos, saraiva, gafanhotos, trevas e a morte do primogênito. O que podemos reparar nessas 10 pragas? A primeira coisa que eu reparo é que Deus está em controle total do mundo dos insetos. Já pensaram sobre isso? Sabe, no livro de Jonas, lembre-se, eu disse que o maior milagre lá não é a baleia, mas o bicho. Deus manda o bicho para matar a planta. Uma baleia é fácil de treinar. Bichos são um pouco mais difícil, mas Deus consegue. Deus tem poder para dizer aos mosquitos e gafanhotos o que fazer e para onde ir, e pode falar com as rãs. Isso nos dá uma noção exata do controle que Deus tem sobre sua criação. Mas há outras lições aqui. Em primeiro lugar, repare que eles aumentam em intensidade. Vão aumentando de desconforto a doenças, a perigo, a morte. As pragas ficaram gradualmente piores, na medida em que Faraó e o povo se recusaram a responder a esses avisos. Mas o que eu acho que muitos cristãos perdem aqui é que aqui temos uma competição religiosa. Era uma competição entre deuses. Porque cada uma dessas pragas era um ataque em um deus específico adorado pelos egípcios. E isso confere o real significado às pragas. Vou mencionar esses deuses rapidamente aqui. Havia Canum, o guardião do Nilo, e Hapi, o espírito do Nilo, Osíris, e acreditava-se que a corrente sanguínea de Osíris era o Nilo. Depois tinha Hecate, um deus parecido com Rã, um deus de ressurreição. E Hathor, uma deusa que era uma vaca. E havia uma porção de touros sagrados. O deus Apis era um touro. O deus Minervus era um touro, o touro sagrado de Heliópolis. Depois havia o deus de medicina e a deusa do céu. E a deusa da vida. Um outro deus, Sete, que era protetor das lavouras. E havia 4 deuses do sol. E além de tudo isso, Faraó também era considerado divino. Então podemos ver aqui que essas pragas eram especificamente direcionadas contra os deuses egípcios. E a mensagem era muito simples. Esse Deus dos escravos hebreus é muito mais poderoso que todos seus deuses. E ainda assim não ouviram. Agora temos um pequeno problema aqui sobre o coração de Faraó que preciso mencionar. Diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E muitos têm focalizado muito nisso aqui e construído uma doutrina de predestinação sobre isso. Especialmente à luz de Romanos 9, onde Paulo fala sobre Deus endurecendo o coração de Faraó. E podemos exagerar a predestinação e dizer que é Deus quem vai escolher se ele vai amolecer ou endurecer o coração de alguém. É sua escolha, não sabemos por que ele faz essas escolhas, mas ele as faz e ele escolheu Faraó. E disse: vou endurecer seu coração. Como se fosse uma partida de bingo. Não estou tentando ser irreverente aqui, mas às vezes é o tipo de Deus que as pessoas pregam. Um Deus que escolhe nomes de um chapéu e decide salvar alguns e mandar outros para o inferno, endurecendo alguns corações e outros não.
Mas não é isso que a Bíblia ensina. Estude isso cuidadosamente e encontrará isso. 10 vezes o coração de Faraó foi endurecido. Mas as primeiras 7 vezes foi Faraó quem o endureceu. E depois de endurecer seu próprio coração 7 vezes, Deus disse: tudo bem. Se é isso que você vai fazer, vou lhe ajudar a prosseguir nessa jornada. E 3 vezes Deus endureceu para ele. Com isso a questão fica muito diferente. Deus só endureceu o coração de Faraó depois que ele, deliberado e repetidamente, endurecera seu próprio coração. E na verdade é isso que Deus faz quando ele precisa castigar as pessoas. Ele diz: quer descer esse caminho? Tudo bem, vou lhe ajudar a descer esse caminho. Se é isso que você realmente quer, vou lhe dar um empurrão. E o último livro da Bíblia diz: aquele que é imundo, continua imundo. Em outras palavras, se você escolher esse caminho, Deus vai lhe ajudar a caminhar por ele. Mas não é uma escolha arbitrária aqui. Primeiro, o Faraó endurece seu coração, e depois Deus a endurece ainda mais. Digo isso porque muitas vezes o endurecimento do coração de Faraó tem sido mal interpretado para pregar um tipo de predestinação arbitrária que a Bíblia não ensina. Deus responde às nossas escolhas. E se insistimos em escolher o caminho errado, Deus nos dará um empurrão naquele caminho, para demonstrar o seu julgamento, se recusarmos a demonstrar a sua misericórdia. Agora temos a Páscoa, a festa e o primogênito. Isso tem uma ligação direta com a 10ª praga. A 10ª praga era que cada macho primogênito em cada família egípcia deveria morrer. Mas isso também aconteceria aos judeus, a não ser que fizessem algo a respeito. E o que deveriam fazer era colocar um pouco de sangue no portal. Agora, sangue é vermelho, um vermelho escuro. E essa cor é bem difícil de ver no escuro. Não sei se sabiam disso, mas é muito difícil ver sangue no escuro. Tenta uma hora dessa. Mas o anjo conseguiria ver. E o anjo da morte viria ao Egito naquela noite. E ao ver o sangue no portal, no escuro, não havia poste de luz, tudo escuro, ele passaria por cima daquela casa. Agora, a primeira coisa que quero dizer é que tinham que conseguir o sangue. Antes de colocar no portal, tinham que ter o sangue. Isso queria dizer que uma vida inocente teria que ser tirada para conseguir o sangue. E então teria que ser aplicada. Se não colocasse no portal, não funcionaria. Então tinham que obter o sangue, depois besuntar, e esse sangue veio de o que nós chamamos de um cordeiro, mas isso não é muito correto. Pensamos de um bichinho bem fofinho. Não, era carneiro. Tinha 1 ano e tinha chifres. Era um animal bem forte. E ao chamar Jesus do Cordeiro de Deus, dá uma figura bem errada. Ele é o Carneiro de Deus. E é também o Leão de Judá. Então era um carneiro adulto. Um carneiro de 1 ano equivale a um homem de 30 anos. Foi isso que mataram. E mataram para pegar o sangue e colocar no portal. Colocaram o sangue do lado de fora, levaram o corpo para dentro, assaram e depois comeram. E comeram em pé com seus sapatos prontos para partir a qualquer momento. Iriam caminhar pelos próximos 40 anos. E tiveram que preparar caminho para levar naquele caminho. Era pães asmos. Está tudo ali. E eles guardam essa festa todos os anos, desde então. E o membro mais jovem da família tem que perguntar o que significa tudo isso. E o membro mais velho da família, então responde: isso é o que Deus fez naquela noite, quando todos os machos primogênitos morreram. E nós fomos salvos, por causa do sangue do carneiro.